Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula do nosso canal e antes de iniciarmos o vídeo, eu gostaria muito de pedir para que você curtisse, comentasse, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Claro, não deixe de comentar, tá? Fazer o seu comentário para solicitar, para dar sugestão dos nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas, para que, claro, eu possa estar de acordo com aquilo que você precisa. Não sai daí, a gente vai iniciar o nosso vídeo agora. Vamos à resolução da nossa questão 1, questão que diz o seguinte: a negação da proposição Porto Mauá fica no Rio Grande do Sul é... Bom, nessa questão nós temos aqui frase simples, né? Uma proposição simples, fácil de negar, basta negar o verbo principal. Então vai ser Porto Mauá não fica no Rio Grande do Sul. Então a resposta da nossa questão 1, alternativa B de bola. Então vamos à resolução da nossa questão 2, questão que diz o quê? Se a negação da proposição P é Bianca é uma ótima fiscal de obras, então pode-se concluir que a proposição P será, ou seja, está dando a proposição e que é a negação dela, até porque a relação entre uma proposição e a sua negação é uma relação de reciprocidade, tá? Então a negação da proposição Bianca é uma ótima fiscal de obras, seria Bianca não é uma ótima fiscal de obras. Então, nesse caso, vai ser aqui letra E, tá bom? O que acontece? Muita gente pode ter pensado nessa questão o quê? Pensado assim, professor, para negar, eu imaginei que teria que ter a palavra não. Não precisa, tá? Não precisa ter a palavra não na negação. Isso não é uma norma, tá? Então, a proposição principal ela pode ter o não e a negação pode ser sem o não, com certeza, sem problema. Então a resposta da nossa questão 2, alternativa E. Professor, a letra D, ó, Bianca é uma péssima fiscal de obras. Não nega a afirmação? Veja bem, para dizer que Bianca é uma ótima fiscal de obras, a negação seria aquela afirmação que indica todas as possibilidades que tornariam essa proposição em falsa, tá? Então, entenda, Bianca é uma ótima fiscal de obras. Se ela nem for fiscal de obras, ela já não é uma ótima fiscal de obras. Então, não precisaria ser uma péssima fiscal de obras, tá? Então, podia ser uma fiscal de obras regular, uma fiscal de obras ruim, uma fiscal de obras... Então, a gente entende que péssima não é a única expressão que tornaria essa proposição falsa, tá? Então, péssima é uma forma de restringir as negações. Então, péssima eu não posso concluir que seria a negação dessa proposição principal, porque ela não inclui todas as possibilidades de tornar essa proposição falsa. Beleza? Então, questão 2, alternativa E. Vamos à resolução da nossa questão 3, questão que diz o seguinte: a negação da proposição o tribunal entende que o réu tem culpa pode ser expressa pela proposição. Vamos analisar aqui. Aqui nós temos o quê? O tribunal entende que o réu tem culpa. E aí você percebe que nós temos dois verbos. O verbo ter, tá? E o verbo entender. E aí pode surgir aquela dúvida. Como é que a gente vai negar essa proposição? A gente nega os dois verbos, nega só o primeiro, nega só o segundo. O que a gente pode fazer para negar isso daqui? Entenda. Na negação de uma proposição que possui dois verbos, essa proposição ela não é composta, tá? Ela é uma proposição simples. Essa proposição tem dois verbos. A gente tem que identificar qual é o verbo que se refere à ação ou estado do sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito é o tribunal. A gente fica bem evidente que o sujeito é o tribunal, tá? Então, aqui, qual é o verbo que faz referência à ação ou estado do tribunal? É o verbo ter ou o verbo entender? O tribunal tem ou o tribunal entende? O tribunal entende, então esse é o nosso verbo principal. Então, para negar, nós devemos negar no verbo principal. Vai ser o tribunal não entende que o réu tem culpa. Nesse caso, a gente está dizendo assim, olha a afirmação da questão 3. A negação dessa proposição pode ser expressa por o tribunal entende que o réu não tem culpa. Muita gente pode pensar, professor está negando, porque um é o contrário do outro. Entenda que negar não é opor necessariamente.
Ah, professor, quero saber se a oposição não tornaria a proposição inicial falsa. A gente não está buscando qualquer situação que torne a proposição principal falsa. A gente está buscando uma situação, uma proposição que torne falsa, mas de forma genérica. Então, aqui nesse caso, o tribunal entende que o réu não tem culpa, não é a única possibilidade de tornar essa situação falsa. Agora, quando eu falo o tribunal não entende que o réu tem culpa, eu estou mostrando todas as possibilidades. Por isso, a nossa questão 3 ela está errada. Tá? Questão 3, errado. Vamos à resolução da nossa questão 4. Questão 4 diz o seguinte. A negação da sentença, algum assistente social acompanhou o julgamento, está na alternativa. Deixa eu só destacar aqui a sentença para não ficar confuso, né? Aqui a sentença é algum assistente social acompanhou o julgamento, tá? A proposição seria essa. Aqui a gente entende que nós temos um quantificador, né? Aqui é o quantificador, olhar algum. E esse quantificador ele é um quantificador particular. Ele é um quantificador particular. Ele não é um quantificador universal, que é um P, tá? Quantificador particular. E nesse caso, a gente tem que analisar se ele está negando o verbo, né? O algum ele vai ser afirmativo ou negativo, dependendo da possibilidade de estar negando o verbo ou não. Então aqui você percebe que não tem. Ó. A negação seria algum assistente social não acompanhou o julgamento. Perdão, a negação não. Se fosse negativo, seria não acompanhou o julgamento. Nesse caso, é um quantificador particular afirmativo. Tá? Essa é uma estratégia simples para você negar. Aqui você vai simplesmente fazer o quê? Aqui você vai negar com... Não é o oposto da frase. Você vai negar com o quantificador que tem as características opostas. Se eu usei um quantificador particular, eu preciso de um quantificador universal. Existem dois quantificadores universais, tá? Dois. Quais são os dois? Todos e nenhum. Nesse caso, eu tenho aqui um quantificador particular afirmativo. Então eu preciso de um quantificador universal negativo. O quantificador universal negativo é o nenhum. Tá? Então é o nenhum e nesse caso eu não preciso colocar o não, tá bom? Eu não preciso colocar o não. É só trocar o algum por nenhum e está feito, tá? No lugar do algum, você escreve nenhum. Só isso. Vai ficar nenhum assistente social acompanhou o julgamento. Só isso. Então a resposta da nossa questão 4, alternativa D de dado. Vamos à resolução da nossa questão 5, questão que diz o seguinte. A negação da proposição. Todo estudante de Gramado gosta de matemática. Veja, eu tenho aqui todo, tá? Todo é um quantificador e nesse caso nós temos um quantificador universal, tá? Todo. Quantificador universal. Existem dois quantificadores universais, todos ou todo, tá? E nenhum. Todo é o quantificador universal afirmativo, ou seja, isso aqui é um quantificador universal afirmativo e o nenhum é um quantificador universal negativo. O que é que eu faço para negar? Para negar quantificador universal, eu uso o quantificador de características opostas. Entenda, para negar eu não vou negar com a frase oposta. Eu vou negar com o quantificador de características opostas. Existem dois tipos de quantificadores, o universal e o particular. Então, se eu estou universal, eu vou trocar por um particular. Tá? Esse é afirmativo, então eu vou trocar por um negativo. Qual é o quantificador universal ou particular negativo? Particular é sempre o algum ou os seus semelhantes, né? Então aqui vai ser algum não, tá? Entenda que quando eu falo algum não, pode ser pelo menos um não. Existem alguns que não, existe algum que não. Então, qualquer quantificador particular, ou seja, que identifique pelo menos um indivíduo, e negativo, pelo menos um indivíduo que não possui essa característica, né?
Então aqui vai ficar como? Todo estudante de Gramado gosta de matemática. É a nossa frase principal. Vou trocar o todo pelo algum ou um de seus semelhantes, tá? Vai ser algum ou um de seus semelhantes. E tenho que lembrar de colocar o não negando o verbo principal. Vai ficar aqui, ó. Então vai ficar algum estudante de Gramado não gosta de matemática. Ou pode ser pelo menos um estudante de Gramado não gosta de matemática. Existe algum estudante de Gramado que não gosta de matemática? Nesse caso, a resposta da nossa questão 5 é a alternativa E, tá? Pelo menos um estudante de Gramado não gosta de matemática. Vamos à resolução da nossa questão 6, a questão que diz o seguinte: se não é verdade que todo soteronito é soteronoso, então é correto afirmar que... Preste atenção num detalhe aqui. Seguinte, primeiro, quando a questão fala se não é verdade que, então o que é, a questão está pedindo a negação. Professor, a questão não está dando a negação e está pedindo a afirmação? Não existe isso, gente. Se uma frase é falsa, a sua negação é verdadeira. Se uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. É uma relação de reciprocidade, tá? Então aqui vamos analisar. O que é soteronito e soteronoso, professor? Eu não sei nem se essas palavras existem. Acredito que não existem e é comum. A ideia aqui é você não inverter a ordem, tá? Não inverter a ordem. Vamos analisar aqui. Todo, tá? Todo é um quantificador. É um quantificador, tá? Quantificador universal afirmativo, tá? Quantificador universal afirmativo. Eu tenho que trocar por um quantificador particular, já que esse é universal, tenho que trocar por um particular. Se esse é afirmativo, vai ser o quê? Negativo. Então, se tem todo, tá? Ficou um tracinho aqui, mas tranquilo. Se tem o todo, a gente vai ter que trocar por algum. Para ser negativo, vai ter que ser algum não. Então, vai ficar no lugar do todo algum. Soteronito. E temos que lembrar de colocar o não aqui. Não é soteronoso, tá? Então, algum soteronito não é soteronoso. Algum soteronito não é soteronoso. Questão 6, alternativa C de casa. Muito cuidado que aqui, nessa alternativa D de dado, também tem algum não. Porém, ele inverteu aqui, ó. Colocou algum soteronoso não é soteronito. E não é isso, tá? A ideia é não inverter a ordem. A gente tem aqui palavras que eu acredito que não existem, tá? Mas a ideia é você não inverter a ordem, beleza? Então, questão 6, alternativa C de casa. Então, vamos à resolução da nossa questão 7, questão que diz o seguinte: qual das seguintes alternativas apresenta a contraditória da afirmação? E a afirmação é: todo condenado é culpado. Mais uma vez, questão que traz o quê? O quantificador universal, tá? Um quantificador universal, que é o todo. E nesse caso aqui, eu tenho um quantificador universal afirmativo, tá? Quantificador universal afirmativo. Eu preciso trocar por um quantificador particular, já que é universal, vou trocar por um particular, ou seja, vai ser o algum. E se é afirmativo, vai ter que ser negativo, vai ter que ser algum não. Tá? Então vai ser, troca o todo pelo algum. E lembra de negar o verbo, vai ficar algum condenado não é culpado. Nesse caso aqui, ó, a resposta certa vai ser a alternativa C. Obviamente que se não tivesse alternativa com algum não, poderia ser pelo menos um não, existem. Então qualquer expressão que expresse o mesmo significado que o algum, tá? Então questão 7, alternativa C. E vamos à resolução da nossa questão 8, questão que diz o seguinte: a negação de
Nenhum analista é magro? É. Perceba aqui, mais uma vez, eu tenho aqui um quantificador universal também, tá? Quantificador universal. Existem dois tipos de quantificadores universal. Esse é o quantificador universal negativo, nenhum, tá? E para negar o quantificador universal negativo, se é universal, eu tenho que usar um particular. Se é negativo, eu tenho que usar um afirmativo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Aqui, vou ter que usar um quantificador particular, porque aqui é universal, e tem que ser particular afirmativo, tá? Vai ficar assim mesmo. Quantificador particular algum. Se é afirmativo, significa que eu não vou precisar negar o verbo. Então é só trocar o nenhum pelo algum. Vai ficar algum analista é magro. Professor, não tem. Algum analista é magro. Tem aqui, alguns magros são analistas. É essa? Não. Tá? Professor, mas não tem algum analista é magro. Se não tem algum, você vai utilizar qualquer expressão que tenha o mesmo significado que algum. No caso aqui, a alternativa A. Há pelo menos um analista magro. Então, questão 8, alternativa A. Vamos à resolução da nossa questão 9. Questão que diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde à negação de todos os analistas de tecnologia da informação são bons desenvolvedores. Nesse caso aqui, veja bem, eu tenho todos, e todos é um quantificador universal, tá? Afirmativo. Tá? Quantificador universal afirmativo. Eu tenho que trocar, se é universal, eu tenho que trocar por um quantificador particular. Se é afirmativo, vai ter que ser um quantificador particular negativo. Particular, algum. Então, no lugar do todos, vai ter que ser o quê? Algum. Pode ser alguns também, ou pelo menos um, qualquer outra expressão que tenha o mesmo significado que algum, tá? E a gente tem que lembrar, se é negativo, eu tenho que negar o verbo. Vai ser, claro que eu vou colocar no singular agora, tá? Vai ser algum analista de tecnologia da informação. Nesse caso aqui, tá são, vai ser o quê? Não é, né? Porque eu estou falando agora no singular. Não tem como falar alguns são, né? Então vai ser algum analista de tecnologia da informação. Não é, tá? Não é bom desenvolvedor. Professor, tá aqui, ó. Algum ou alguns analistas de tecnologia são bons desenvolvedores. Perceba que não está negando o verbo. Professor, não tem mais nenhuma com algum. Pode ser qualquer palavra ou expressão que tenha o mesmo significado. Por exemplo, na literal, pelo menos um analista de tecnologia de informação não é bom desenvolvedor. Então, questão 9, alternativa A. Vamos à resolução da nossa questão 10, questão que diz o seguinte: a alternativa que apresenta uma sentença equivalente para a negação. Veja bem, professor, equivalente não seria a mesma frase, a mesma coisa? Perfeito. Só que entenda que ele está falando aqui, ó, equivalente para a negação. Quando ele fala equivalente para a negação, está pedindo o quê? Está pedindo especificamente a negação, tá? Está pedindo especificamente a negação. Então, falou equivalente para a negação é sinônimo de negação. Não tem diferença, tá? Então, se falar assim, ó, a negação da sentença, a negação da proposição, seria a mesma coisa, tá? Então, o equivalente para a negação é uma forma de tentar te confundir. Talvez, se você está seguindo a sequência de aula certinho, se você está realmente no módulo 2 não adiantou a aula, isso aqui talvez não vá te confundir. Mas se você já assistiu alguma aula de equivalência lógica, você vai perceber que há a possibilidade de confundir quando você terminar o conteúdo.
porque aqui ele está falando equivalente, né? Então, tem muita gente que costuma pular e acaba imaginando que é só equivalente, então muito cuidado, tá? A leitura da questão completa é super importante na prova de raciocínio lógico. Não dá para pular muita coisa na prova de raciocínio lógico, não. Quando você estiver resolvendo uma quantidade de questões muito bacana, vai chegar um momento, um estágio em que você vai estar muito seguro resolvendo suas questões, e essa segurança é importante para manter sua tranquilidade no dia da sua prova, mas ela também pode atrapalhar se você sentir muita segurança ao ponto de tentar pular alguma parte do texto para acelerar a resolução. Então, muito cuidado. Eu peço que você leia a questão por completo, tá? Então, equivalente para a negação da afirmação. Pelo menos uma empresa que participou do pregão público não tem certificação digital. Preste atenção aqui. Pelo menos uma. Isso é um quantificador particular. É exatamente igual a alguma, né? Alguma empresa, né? Ou existem empresas, é um quantificador particular. E aí você percebe que aqui está negando o verbo. Não tem certificação digital, ou seja, é uma particular negativa. Eu tenho que trocar isso aqui por um quantificador. Se eu usei particular na frase da questão, vou ter que usar um quantificador universal. Se aqui é particular negativa, vou ter que usar uma universal afirmativa. E aí o quantificador universal afirmativo é o todos, tá? Ou todas, nesse caso vai ser todas, né? Então, todas as empresas que participaram do pregão público, aí lembre-se que eu vou ter que cortar esse não, né? Afirmativo. Então, todas as empresas que participaram do pregão público têm certificação digital, que a resposta da nossa questão 10 vai estar na nossa alternativa D de dado.